Oi pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros e Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas na nossa BCC Television, que, como faço questão de frisar sempre, tem o firme propósito de levar até vocês um programa de bom entretenimento, um elevado teor de cultura, que também acontecerá daqui a alguns segundinhos. Antes de passar direto aqui para o nosso amigo, o velho amigo da casa, Joaquim Maria Botelho, eu quero agradecer enfaticamente a Betânia, Luciana, Márcio e arredores. Sem eles, nós não estaríamos aí permeando nessas máquinas maravilhosas midiáticas que vocês possuem. Agradeço também a Marisa Laguedes, que através do seu site www.com, situado em Lisboa, nos insere, literalmente abre portas e janelas do universo lusófono e que nos dá uma quantidade, uma audiência bastante grande, mas principalmente uma audiência muito gabaritada, muito boa, muito fina, requintada e que nós esperamos jamais decepcionar. Marisa Laguedes, muito obrigado. Ao meu lado direito, Joaquim Maria Botelho, professor, jornalista, um escritor que felizmente conheço há muito tempo, um incansável cultivador do idioma pátrio, que talvez esteja hoje meio cabisbaixo em função de tudo o que está ocorrendo por aí, autor de 9 livros, quase uma clínica geral. Você escreve 9 livros, todos eles voltados para idioma? Não. Na verdade, o meu primeiro livro foi um livro de redação empresarial. Redação empresarial sem mistérios, é o que se chama. Isso, redação empresarial sem mistérios. Exato, em que eu aproveitei meus 35 anos de presença dentro de redações jornalísticas e fui colecionando tudo aquilo que os colegas escreviam incorretamente. Incorretamente. E acabei captando umas coisas muito interessantes. E tive a alegria de produzir um livro de bom humor, bem-humorado, que por meio de exemplos e de casos reais, eu vou pontuando o que as pessoas não sabem fazer com a língua, com o idioma. Na verdade, se você for pensar, quanto mais você sabe, maior fica o seu universo. Você, conhecendo melhor a sua língua, você conhece melhor a sua identidade, conhece melhor o outro, e assim você vai alargando os seus horizontes. É para isso que serve a língua, para fazer a gente crescer. Por isso a gente precisa exercitar. E você sabe, você falou um negócio interessante. Eu me lembro que quando você lançou esse livro, acho que você foi num dos programas anteriores. Fui recebido por você galhardamente, como sempre. Me fala uma coisa, então quantos anos de carreira? Você falou 36, tem uns 40? De idade? Não, de carreira. De carreira tem por volta de 40 anos. Por volta de 40. Porque você falou, quando eu fiz 35, fiz o livro, exatamente. Mais ou menos Foi em 2010, por aí. Por aí. Puxa vida. Pô, mas você é novo para chupa, não precisa falar a idade não, você é novo para chupa. Não, eu sou conservado, assim, na verdade. Formol, uísque... Não. Você sabe por que eu não envelheço? Porque eu faço o que eu gosto. Você é feliz? Eu trabalho, eu me sinto muito bem com aquilo que eu faço, com as coisas que eu escrevo, com as palestras que eu dou. E isso faz bem, faz a gente oxigenar o corpo, oxigena o cérebro, né? E, em consequência, o corpo. Escrever é uma ocupação fantástica. É uma arte que eu não consigo levar avante, é interessante. Eu não escrevo mal. Você fala muito bem. Não escrevo mal também, escrevo concateno legal e tal, mas não tenho, não sou uma de abstração suficiente para fazer uma ficção, por exemplo. Não tenho. Analiso tudo que mandam, dizem que é uma coluna vendedora, coluna impressa e tal, isso, aquilo, que todo mundo lê e quer comprar o livro, apesar de poucas linhas. Mas não tenho essa liberdade de expressão para escrever. Mas falando do teu livro, esse livro que você mencionou agora, o Redação Empresarial, eu li quando você lançou, eu achei sensacional, principalmente porque é um livro que ensina com respeito,
sem ser chato. É, Achei fantástico isso. O prefácio, inclusive, do Juca Kfouri, que Eu é um não lembrava jornalista disso. muito bom do ponto de E vista... muito chato, né? Não, chato no ponto de vista de que não, ele é crítico. assertivo. Exato, Sim, sim, e sim. ele procura escrever Aham, bem, aham, escreve bem. Escreve bem, tudo, lógico. E ele chama a atenção no prefácio exatamente para essa fluidez da linguagem, que está muito agradável, está muito gostosa. Eu aprendi, ao longo da minha carreira em revista, televisão e jornal, eu aprendi que a gente precisa escrever para ser compreendido. Porque a mensagem que o nosso leitor não compreende não existe. Fica sem sentido. Não, né? ela inexiste porque não foi captada. Então você precisa escrever de uma maneira que seja atraente, que seja fluida, embora seja correta. Então, não é banalizar a língua, não é vulgarizar, escrever só aquilo que é super compreensível, mas você escrever de uma maneira atraente que faça até com que as pessoas se interessem em descobrir o significado de algumas palavras que Perfeito. eles O que desconhecem. você está falando bate com tudo que eu malho por aí. Porque você não precisa ser um aristocrata para escrever mesmo, porque você não vai ter empatia. Porém, não precisa se popularizar em demasia, porque senão você não faz o cara lá de baixo crescer. Você tem na língua portuguesa 316 mil verbetes. Nossa, Uma pessoa, eu para não ser... sabia disso. Muito obrigado. Uma pessoa... 316 mil verbetes. Uma criança que aprende a falar e que começa a escrever, ela já domina 300 vocábulos, 300 verbetes. Um intelectual de alto nível, se ele dominar 5.000 verbetes, ele é quase Humberto Eco. Então, o quanto tem ainda para expandir em termos de aproveitamento da linguagem, de você saber exatamente qual é a raiz de uma palavra, o que ela quer dizer exatamente. Você sabe que eu... terminando. Não, só para concluir, você falou, claro. por exemplo, que uma coisa é formidável. Formidável foi alterando o seu sentido ao longo do tempo, porque no início era uma coisa nefasta, horrorosa. O formidável horrenda, era Não diga. E hoje é uma coisa maravilhosa, né? E qual é a gênese do formidável, então? Pois é, eu não sei te dizer exatamente agora a etimologia da palavra. Formidável, para mim, é algo, desde criança muito que eu bom, entendo, algo sim. muito bom. Mas fora do comum. Mas a vantagem da língua é essa, ela vai se alterando, ela vai se elevando, ela vai se acomodando, se adaptando ao sabor dos falantes da língua, né? A língua é um instrumento vivo. Ele é vivo, claro. Está sempre Mas e você acha que, modificação. então, só voltando, quando um dos meus netos, quando era bem menor, quando ele começou a se alfabetizar, já sabia ler dicionário, tanto que a escola pediu um dicionário daqueles pequenos e tal, não sei o quê. Todo dia eu fazia com que ele lesse uma palavra, ou melhor, eu escolhia uma palavra, alhures, ele ia no dicionário, isso para ele pegar o jeitão de olhar o dicionário, ele ia no dicionário, achava a palavra, lia o significado e eu fazia ele formar uma frase com aquela palavra. Isso valia R$1. Era uma chantagem. Com a minha sobrinha de 6, 7 anos, eu brincava de rima. Também. Então era assim, eu e eles dizia fazem uma palavra, rima de uma maneira maravilhosa. Né? Eu dizia uma Nossa palavra, Senhora. ela precisava dizer uma outra palavra que tivesse a mesma terminação. E muitas vezes eu dizia uma palavra que ela não conhecia, ela guardava aquela palavra e ia pesquisar depois para poder ganhar de mim na próxima sessão de rima. Isso nos remete à carência que nós temos educacional e que as famílias estão deixando a cargo da escola a educação. A escola precisa instruir. A escola foi feita para instruir. A educação, os bons costumes, a ética, a moral, isso tem que vir de casa. E as famílias estão pecando, estão delegando para os professores fazer o trabalho que a família devia fazer. A criançada fica em casa ocupada no tablet, no computador. Videogame e tal, na babá eletrônica, em resumo.
Os pais precisam ler para os filhos, precisam fazer essas brincadeiras de estimulação do cérebro, de estímulo à curiosidade, a buscar superação de desafios do ponto de vista da linguagem. Eu acho que nós estamos num momento crucial. Nós estamos deixando a infância de lado e a gente não sabe o que fazer com os nossos adolescentes ou pessoas até mais maduras. Eu acho que quando você tem uma infância capenga, a juventude é ruim e o adulto, então, é péssimo. Claro. Isso mal e porcamente analisando de cima. Claro que há casos que vão se sobressair e tal. Agora, isso que eu ia te perguntar. Bom, fugimos totalmente do nosso intuito aqui. Na verdade, eu queria comentar uma coisa. Quando eu tinha 10 anos, a minha mãe recebeu uma encomenda. A minha mãe, já sabemos, é a Ruth Não, Guimarães. nós não sabemos, nós vamos falar da Ruth Guimarães. Pois Você não deixa falar da mulher. Pois é. Não, mas eu ia dizer que ela é escritora, você vai falar dela, mas ela fazia comigo, aos 10 anos, ela recebeu uma encomenda da editora Cultrix para escrever um dicionário de mitologia grega. Esse dicionário foi, inclusive, adotado pela USP. E fantástico, uma pessoa negra, né? Naquela época, fazia a tradução do grego. Isso é uma coisa fantástica, mas depois a gente fala. Pois é. É mais uma das coisas fantásticas da dona Ruth Guimarães. Vamos lá. Eu chegava da escola de manhã, a gente preparava almoço, era um bando de crianças, nós fomos 9 irmãos, e ela se sentava para escrever e tinha uma pilha de livros. E ela passava para mim, para eu ir lendo alguns dos livros, os mais simples, e eu anotava cada personagem que eu encontrava. Então, por exemplo, Hércules. Eu tinha que explicar se era semideus, se era herói. Mas isso era se uma tarefa, mortal. desculpe, que ela passava ou era uma. Ou Tarefa você que ela ajudava? Não, ela passava tá. para que eu a ajudasse. Tá. E o que eu aprendi de mitologia e de literatura e Que de é fantástico, filosofia. é lindo, né? É lindo, né? Imagina, com 10 anos, hoje você pega uma molecada de 10 anos que mal sabe interpretar um texto. Olha, você Não falou é? 10 anos. Meu caro, eu conheço adulto e profissional, hein? Adulto profissional, inclusive alguns colegas jornalistas, É verdade. que não conseguem interpretar texto. Lamentavelmente. Eu fui professor de jornalismo na Universidade de Taubaté durante 10 anos. Eu peguei uma turma de primeiro ano e fiz ler Os Sertões, do Euclides da Cunha, que é a melhor reportagem que já foi feita no país. Não é um romance, é uma reportagem. Tido como romance, mas é uma reportagem. Não, nem é tido como romance. Eu genericamente. sempre tive notícia que eu li como se for um... Não Algo é, romanceado. Não é nem romance histórico e nem é a história romanceada, porque é totalmente baseado em fatos documentados, etc. É uma reportagem. E alguns deles, naturalmente, só leram o resuminho, pesquisaram lá a respeito do livro e ficaram na superficialidade. Os que conseguiram ler o livro, se interessaram e discutiram e tal, me agradecem até hoje, porque é uma aula de jornalismo sensacional. Onde você vai buscar os fatos efetivos, o meandro, né? A base. E como foi que ele pesquisou testemunho, pesquisou livros, pesquisou artigos científicos sobre a vegetação, sobre a terra, sobre o relevo e antropologia. Ele foi conhecer o homem, a cultura local, como é que ele era afetado pelo clima, quais as questões políticas que envolveram a Batalha de Canudos, a filosofia. É um trabalho sensacional. É interessante que você pode perfeitamente extrapolar da época hoje, muda o endereço, né? Mudou o endereço. Na Só verdade, muda o endereço. você era um poder centralizado e opressor. Era um poder centralizado e opressor, principalmente do ponto de vista econômico, mais do que político. Era opressão econômica que levou à revolta daquele povoado de 5.000 famílias que viviam lá no povoado, no vilarejo de Canudos, e que se rebelou e venceu 5 batalhões do exército republicano.
É o coração, né? Pois é. Até porque os caras não tinham nada a perder, né? Era aquilo, Na verdade... truco, né? Perdido por perdido. Na verdade, eles tinham tudo a perder, porque o que eles tinham era tão pouco Não, mas... que se eles perdessem aquilo, eles não teriam mais Mas nada. eles iam perder de qualquer maneira. Exatamente. Por isso que eu digo que eles não tinham que perder. Porque o fim era inexorável. Sem É igual o gato quando está acuado, ou o rato quando está acuado, Ele te ataca, ataca. claro. Ele não tem nada para fazer, pô. Ele Exatamente. te ataca e corre o risco de te pegar e vai por aí. Claro. E foi o que aconteceu. Isso é grave, né? Eu vou, lógico. Bom, meu caro, nós mencionamos já a dona Ruth Guimarães e eu fiz questão de convidar o Joaquim e Maria porque há 2 programas eu venho anunciando a inauguração da casa Ruth Guimarães. Disse para vocês que ela era uma escritora paulista fantástica, que representou maravilhosamente a cultura nacional, a literatura nacional. Tinha a cadeira número 22 da Academia, se não me falha a memória, 22. Perdão, da Academia Paulista de Letras, e literalmente abrilhantou até com a sua modéstia, com a sua força, com o seu rigor, todo o nosso cabedal literário. E você está aqui para representá-la e vai fazer a gentileza de dizer o porquê que esta justíssima homenagem e o que vai acontecer, por gentileza, na Flip, dia 27/7 agora, 27, semana que vem. Semana que vem. Na verdade é o seguinte, a Flip tem uma programação, estamos falando da Festa Literária Internacional de Paraty. Anualmente eles fazem uma programação principal e tem 2 casas parceiras. Uma dessas casas é dedicada este ano a José Saramago. E a curadora é a Pilar Del Rio, que é a mulher dele, viúva dele. E a casa vai homenagear Jorge Amado e Saramago. Vai se chamar Casa Amado Saramago, para celebrar essa amizade que os dois tiveram ao longo da vida. E a segunda casa parceira, foi dedicada à obra e à vida da minha mãe, da Ruth Guimarães, vai se chamar Casa Ruth Guimarães. É uma iniciativa do Instituto Silo Cultural, que é a casa parceira da Flip. Silo Cultural. Silo. S-I-L-O. Cultural, exatamente. Que é capitaneada pelo Luiz Perequê, um cantor e compositor de nomeada, parceiro de grandes artistas, e da mulher dele, a coreógrafa e bailarina Wanda Mota. Eles tiveram conhecimento de um texto, na verdade um discurso que minha mãe fez durante o julgamento da Bienal Nestlé de Literatura em 1988, em que ela fala, entre outras coisas, que ela tinha 4 problemas na vida. Ela era mulher, pobre, caipira e negra. Só isso. E como é que ela superou isso? Ela superou isso trabalhando, escrevendo, produzindo. Ela foi da geração modernista, segunda geração modernista conhecida como regionalismo, né? Geração de 45. E ela lançou o primeiro romance em 46, chamado Água Funda. Água Funda. Que é esse romance. Você ainda tem, ele está novinho, hein? Puxa vida. Esse foi uma segunda edição. Nossa, de 2007. Ela me deu esse livro. E ela acabou se dedicando a vida toda a trabalhar com a cultura popular. Então ela fez muita pesquisa em folclore, orientada pelo Mário de Andrade, garota de Só isso, né? 20 anos. Só isso, né? Não quer mais nada. Pois é. Então essa casa vai ser destinada a ela lá em Paraty durante a Flip, inaugurando 27 pela manhã até o dia 30. E eu sou o curador dessa casa, o que quer dizer que eu contribuí para compor a programação, né? E fui convidado pelos coordenadores do Silo Cultural para ser o curador, e os meus irmãos estão envolvidos também. Então a minha irmã Júnia, que é tradutora, também escritora, está cuidando da exposição... Júnia do quê? Júnia Botelho. Júlia Botelho. Ela está cuidando da exposição
das obras da minha mãe, são 45 livros, que inclui romance, pesquisas folclóricas, traduções do latim, do grego e do francês, principalmente. Ela traduziu do francês Balzac, Dostoiévski, que veio do russo para o francês, e ela do francês para o português. E alguns outros grandes nomes. E grego também ela? Ela foi professora de grego, ela fez a USP, né? Ela fez o que se chamava na época de letras clássicas. Então ela saiu especialista em latim e grego. Naturalmente, latim e grego com ênfase em língua e literatura portuguesa e brasileira. Tinha um conhecimento profundo. A tradução que ela fez do Asno de Ouro, que é de um latino chamado Apuleio, Flávio Apuleio, um clássico da literatura. Eu li esse livro em italiano. Sim. Asno de Ouro. Exato. Asno d'Oro. Asino d'Oro. Ela traduziu e o trabalho dela foi elogiado na Universidade de Coimbra. Quer dizer, eu tenho artigos de mestres da Universidade de Coimbra, em Portugal, elogiando a tradução que ela fez. Eu me lembro que quando ela esteve no programa, aliás, eu conheci vocês quando ela foi... Quando ela foi empossada na Academia Paulista de Letras em 2008. Foi patético correndo atrás de vocês dois. Foi a verdade, ele estava saindo e você veio atrás. Patético, mas tudo bem. Valeu a pena cada pateticismo daquele. Ela contou a sua trajetória e o interessante, eu fiquei imaginando o sofrimento da trajetória. Porque, além de ter esses 4 problemas, era mulher numa época em que o machismo era absolutamente exacerbado. E um lance de grana também. E eu me lembro que ela contou todas as suas agruras, que eu não me lembro todas, com bastante savoir-faire, com bastante tranquilidade. Nenhuma queixa. Ela era serena. Nenhuma queixa. E ela enfrentava as dificuldades com trabalho, primeiro, e com serenidade. Ela tinha uma fé em si mesma, uma fé no futuro e tinha fé na humanidade. Ela costumava dizer que ela escrevia para aqueles que não têm nada, que o que ela escrevia era para as pessoas desvalidas, para as pessoas que não tinham horizonte. E o papel dela era levar essa literatura para as pessoas, sobre essas pessoas e a estas pessoas, para que elas pudessem se elevar um pouco. Porque ela dizia, eu escrevo sobre eles porque eu sou um deles, eu participo do seu mistério. Bonito. Bonito, né? Não, bonito e tocante, né? Porque é verdadeiro. Sim. Como eu tive a sorte de privar com ela alguns momentos, inclusive tem um episódio fantástico que eu fui conversar, fazer uma pré-entrevista lá na academia já. Ela já estava lá, desculpe o cacófato aqui, academia. E eu não queria, sabe, aquele é um santuário, né? E eu me sentia conspurcando o ambiente, literalmente, não é excesso de comiseração, eu não me sentia bem ali. Porque era demais para mim, né, aquilo. Aí eu fiz questão, não, eu fico esperando a senhora lá fora, que eu ia levá-la para casa. Na casa, ou na casa de uma filha, na 9 de julho ali. Não, senhor, aí ela foi impor, o senhor sente-se aí. O que é isso? Saiu da sua doçura, o senhor sente-se aí. Eu disse, senhora, o que eu vou fazer? Mas uma figura efetivamente exemplar. Sim. Exemplar, não é? Desculpe o corpo presente, mas bom, é o momento de homenageá-la, então eu acho que cabe. E, de fato, conheci pouquíssimas pessoas do mundo literário, mesmo livreiro literário, que tinham a base, o denodo de trabalhar em função de terceiros que ela jamais iria ver um dia. Quer dizer, era uma tese. Ela trabalhava em cima de uma tese, como você falou, daquilo que ela acreditava. E vai por aí. E olha, eu achei que ela fazia um trabalho fantástico, tanto quanto o teu também, em termos literários, porque você milita no jornalismo há algum tempo, também na área literária.
você acha que, neste caso particularmente, você herdou algo que ela já possuía ou ela incutiu em você os macetes do mundo literário, a vontade de ser um literato? Eu acho que as duas coisas. Eu costumo dizer que eu nasci jornalista, quer dizer, desde menino eu sabia qual era a minha vocação, o que eu queria ser no futuro. O jornalista para você era o quê? O jornalismo é vocação. É vocação Sim, eu mesmo. digo, mas o jornalista, o repórter, o cara que vai investigar ou que vai escrever só? Não. Eu, quando era criança, eu queria ser jornalista, mas eu queria pegar um microfone nas ruas e tal, isso aqui. Claro que hoje eu não me dou esse trabalho. Na verdade, o jornalismo, quando eu comecei, era um jornalismo menos abrangente do que é hoje, no sentido de que você era repórter e levava o seu texto para alguém finalizar, né? Hoje, em geral, o fulano vai fazer a entrevista, ele mesmo já edita. Clínica geral. Passa para o chefe dele, só dá uma olhadinha e publica, né? Clínica geral. Mas eu comecei como repórter, evidentemente, mas eu me destaquei pelo texto, quer dizer, eu bebia em casa, bebi no leite, certamente, já a literatura e o jornalismo, minha mãe começou carreira como jornalista também, mas eu sempre me destaquei nos meios onde eu trabalhei por um bom texto, por um texto bem pesquisado, eu sempre fui muito sério do ponto de vista de produção, checagem, Sim. de informação, É uma de característica linguagem. da gente, é profissional isso, né? Pois é. E Além do gosto em si, mas tem o lance profissional. Depois de um certo tempo, você começa a visualizar o que o leitor pensa daquilo que você está escrevendo. Como Claro. ele vai receber, qual é o impacto que aquilo vai gerar. sem dúvida. Isso é Não, profissionalismo. e isso é uma coisa que você precisa ter em mente o tempo todo, porque uma notícia mal dada ou uma notícia bem dada pode mudar uma vida, pode mudar uma situação. Muda um rumo, muda um gerar rumo, um conflito lógico. ou resolver um conflito. Você falou em Agruras da minha mãe. Esse livro que eu escrevi, que se chama O Livro de Rovana, O livro de Rovana. é o romance da minha mãe com a filha que ela teve, que se chamou Rovana, e que era surda-muda, e que aprendeu a escrever e a ler antes de aprender a falar propriamente. Ela se comunicava, mas ela não conseguia se expressar corretamente. Então a minha mãe incentivou, isso é educacional também, né? Ela incentivou a minha irmã a escrever diários para que ela se colocasse suas expectativas, angústias, Se explicasse. se comunicasse com o mundo, né? E esse romance eu estou relançando na Flip também, que é até uma homenagem, porque conta um pouco da história da minha mãe em torno do tratamento. E como é que foi o fim dessa história? Porque eu me lembro que havia certos momentos que ela escrevia coisas que só ela entendia, mas que as pessoas tinham que deduzir. Tem um lance Na verdade, ela desenvolveu uma já forma própria, né? de comunicação que não era o padrão normal, porque ela mal ouvia, tinha vivido pouco do ponto de vista de contato com o mundo, né? Então ela falava coisas assim, por exemplo, o pernilongo me picou aqui no joelho do braço. Que é uma expressão absolutamente correta, legal, do ponto de vista de entendimento. Ela conseguiu se comunicar perfeitamente. Mas nesse livro eu conto toda a trajetória e é um pouco da história da vida da minha mãe e como ela enfrentou com essa sabedoria que ela trouxe das raízes caipiras, né? Essa sabedoria popular, herdada dos avós e do povo de fazenda onde ela viveu a infância. E ela fez uma interpenetração do erudito com o popular, tanto na obra quanto na vida. Isso é talento, né? Que era um talento inigualável. Ela tinha um conhecimento profundo de medicina popular, por exemplo, do poder curativo das plantas, etc. E tinha o profundo conhecimento sobre a linguística de Saussure, por exemplo. Então,
E ela praticava isso na vida. E os teus avós tinham algum... Ela herdou alguma coisa dos teus Nada. avós? O pai era muito inteligente, o pai era guarda-livros, o que na época Contador hoje. era o contador hoje. Mas era uma sumidade do ponto de vista de inteligência e lia muito. Ah, tá. Lia muito. A mãe nem tanto, era uma mulher mais modesta, mais dona de casa e tal, mas o pai dela estudou no Rio de Janeiro, fez ciências contábeis. Que na época era a capital do que país. era a capital do país e tudo. E era um homem de muita cultura, de muita... Bom, tem um viés. Tem um viés, tem. Tem um viés. É claro, a gente volta ao começo. Se você não tem uma família que acolha, que estimule, que leve, fica mais difícil de você vencer as batalhas e desenvolver talento. Sabe que eu temo? Nós estamos encerrando, infelizmente. Tá? Que pena. Eu temo que haja, eu sinto já há algum tempo, um processo de idiotização da população. Ou seja, vamos torná-los menos inteligentes, menos raciocinadores, para poder dominá-los de uma maneira mais fácil. Olha, tem uma frase... É a impressão que eu tenho. Tem uma frase que sintetiza isso perfeitamente. É mais fácil você conduzir um rebanho do que você educar um povo. Por quê? Porque você conduz o rebanho para onde você quiser, ele não questiona, você dá fica com o cajado na mão e está acabado. E pronto, né? A gente vê que a opressão econômica que o povo está sofrendo nesse momento e que já dura algumas décadas também, se dá também pelo ponto de vista educacional e político, né? Você deixa o fulano ignorante político, como falava Bertolt Brecht, e sem aprender muito sobre filosofia, sobre antropologia, sobre reflexão. Senão ele fica muito esperto. Crítica. Aí ele vai acabar te identificando. Ele vai se rebelar, vai verificar as suas tramóias, etc. Que é o que a gente está enfrentando hoje. Nós estamos num processo de massificação da educação, banalização do salário de professor. O professor que ganha mal não tem como se dedicar melhor à vocação dele. Ele não tem tempo, etc. Inclusive, né? Não tem tempo nem grana. Ele precisa correr em 3, 4 colégios para poder ganhar um salário que sirva. Que o salário é pouco já, pois por sinal. Bom, meu amigo, mensagem. Dia 27/7, Flip, Feira Literária Internacional de Paraty. Às 10 da manhã, a partir das 10 da Casa Ruth Guimarães. Ruth Guimarães. Com uma exposição sobre vida e obra dela e várias atividades. E depois fica aberto até dia 30. Fica aberto até dia 30 com várias, inclusive uma mesa de debate sobre a vida e obra dela, Perfeito. com a presença do Lázaro Ramos, Perfeito. o educador Severino Antônio e o sociólogo José de Souza Martins. Super representada. Muito. Além do que, tem a tua curadoria. Eu vou ser mediador dessa mesa. Perfeito. Com o maior orgulho. Amigo, olha, muito obrigado por ter vindo, correndo, agradeço muitíssimo mesmo, sei das tuas atividades frenéticas, ainda mais agora, prestes a Paraty, e eu desejo, sorte eu não vou desejar porque é covardia, mas o sucesso tenho certeza que vai ser obtido. Com a sua ajuda, com a ajuda da sua divulgação, claro. Com o meu prazer, diga-se de passagem. Aos telespectadores, meu convite para prestigiar Está aceito, eles irão, com certeza. Amigos, muito obrigado pela paciência, aderência e todo o resto. Tchau, tchau, um abraço, felicidades. Obrigado.